Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula inicial sobre frações, principalmente para quem está começando agora, seja do quinto ano, seja do sexto ano do Fundi 2, enfim, é para aqueles alunos que ainda não têm nenhuma noção de frações. Então, para muita gente, essa aula aqui é uma aula tranquila, mas para quem ainda não viu ou ainda para quem quer recordar noções de fração, você está aqui na aula certa, beleza? Então vamos lá, ó. Atendendo a pedidos aqui, eu gostaria de pedir inicialmente para que você não se preocupe em copiar o que eu estou falando aqui, porque todas as definições eu vou fazer um resumo no final do vídeo aqui, beleza? Então assistam desde o começo, que ao final do vídeo você pode dar um pause na página que eu abri e você pode printar ou copiar, beleza? Mas antes de começar, eu peço aí para vocês, principalmente para aqueles alunos que ainda não se inscreveram ou estão conhecendo nosso canal pela primeira vez, que deixe feita a sua inscrição, pede papai e mamãe fazer a inscrição, deixe um like também, porque essa aula aqui merece e é totalmente gratuita para vocês, ok? Então vamos lá. Frações. Bom, primeira pergunta, professor, o que é uma fração? Bom, fração, gente, é uma representação numérica de uma forma matemática que representa parte de uma coisa inteira ou até parte de um outro pedaço dessa parte inteira. Tá difícil de entender? Então vamos fazer aqui um exemplo bem apetitoso no sentido real da palavra. Vamos lá. Bom, aqui está a figura, de forma que você vê uma pizza que era inteira, essa pizza tinha 8 pedaços, só que foram consumidos 3 pedaços aqui, ó. 3 pedaços já foi para a barriga de alguém aqui, ó. E eu tinha um total de 8. Então, como é que eu represento? O 3, que é o pedaço que foi consumido, fica acima da barrinha de fração, e o total sempre fica embaixo, aqui no 8, aqui abaixo da barrinha. Ah, mas como que chama esse número aqui? Bom, para você memorizar, eu sempre fiz assim, ó. O número que fica em cima da barrinha chama-se numerador. E o número que fica abaixo da barrinha chama-se denominador. Ah, professor, e se eu confundir? Se confundir, tá danado, porque aí você pode incorrer a alguns erros muito graves. Então, para eu memorizar, eu sempre fiz assim, ó. Quando eu era estudante, há muito tempo atrás, eu pensava assim, o número que fica em cima da barrinha é o numerador. Então, associa número com numerador. E o número que fica abaixo da barrinha, fica debaixo da barrinha, é o D de denominador. É assim que eu memorizei, tá? É um jeito meio bobinho, mas dá para gravar, beleza? Agora, só posso representar a fração assim? Não, tem outros meios de representar. Eu poderia representar assim, ó, 3, com barrinha inclinada para a direita, oitavo, 3 oitavos. E uma outra forma também que não é tão utilizada é o 3, barrinha ao contrário, inclinado para a esquerda, que é o 3 oitavos assim também, tá? Essa segunda forma que é mais difícil. Mas a primeira aqui, 3 barrinha 8, é muito comum você utilizar, não está errado, tá? Mas eu sei que muita gente gosta mais desses 3 oitavos com a barrinha horizontal, mas isso não quer dizer nada. Muito bem, agora que você já sabe o que é numerador e denominador, vamos para a classificação das frações. Tem várias classificações, gente. Primeira classificação, fração própria. Fração própria. Tem gente que ainda se perde na definição, né? Fração própria. Eu penso assim, olha, para você memorizar o que é uma fração própria, eu poderia falar assim, fração própria é aquela fração cujo numerador é menor do que o denominador. Então, como que é? Fração própria, vou escrever assim, ó, numerador é menor, esse símbolo aqui é de menor, do que o denominador. Ah, professor, eu nunca vi esse sinal aqui. Bom, esse sinal aqui, se você não viu agora, vai ver logo mais, tá? No decorrer do curso do sexto ano, depois que você aprender a fração, você vai ver também sinal de desigualdade menor, maior. Mas como é que eu uso esse símbolo aqui? Olha, esse símbolo, eu já vou adiantar aqui um pouquinho, mas não precisa decorar agora, tá? O menor, quando você tem esse símbolo assim, ó, o número menor fica sempre no lado do bico, que é menor do que a boca aqui, que é maior, não é isso? Por exemplo, eu posso falar que o 3 é menor do que 5. Então, essa boca que é maior fica sempre do lado do maior número, tá? E a mesma coisa aqui, ó, numerador é menor do que denominador. Então, no caso aqui do exemplo que eu falei aqui em cima, 3 oitavos é uma fração própria. 5 oitavos, por exemplo, 5
oitavos também é uma fração própria. Agora, se eu falar contrário, 8/5, não, essa não é própria, tá? Então isso aqui vai ver que a próxima definição é fração imprópria, mas por enquanto você não pode considerar o numerador maior do que o denominador para esse caso aqui, tá? Então, na hora de você fazer o estudo da definição, você vai falar que fração própria é o caso mais simples que existe de fração, tá? É quando o numerador é menor do que o denominador. Aí se fosse igual, ó, por exemplo, 5/5. Bom, se fosse igual, gente, não é considerado fração própria. Por quê? Porque ele tem que ser, ó, numerador tem que ser menor. Se ele pudesse ser igual, eu escreveria assim, ó, o numerador é menor ou igual. Esse símbolo aqui significa menor ou igual. Se eu tivesse escrito dessa forma, aí o 5/5 poderia ser chamado de fração própria, mas não é o caso. A definição de própria tem que ser menor, não pode ser igual jamais, tá? Então, no caso aqui, também não pode ser. Beleza? Guarda isso aí. Outra coisa também que eu quero ensinar para vocês é que existe também uma fração chamada fração nula. O que é uma fração nula? É quando o numerador, então, fração nula, é quando o numerador é zero. O 0 sobre 5 é igual a 0. Tá? Qualquer número cujo numerador é 0, não importa o denominador, sempre vai dar 0. 0 sobre 50, não importa, vai dar 0 também. E assim por diante. Tá? Agora guarde desde agora, desde que vocês estão começando a estudar frações, que o 0 só pode estar no numerador. Jamais, sob nenhuma hipótese, você pode colocar o 0 no denominador. Não existe isso em matemática. Guarda isso, tá certo? Muito bem. Agora, e se teu professor perguntasse para você, a fração nula é uma fração própria ou imprópria? O que você responderia? Bom, você responderia simplesmente, você que é inteligente vai falar, é uma fração própria, não é isso? Claro, porque o 0 sempre é menor do que qualquer outro número, não é isso? Mas um aluno que é bem observador vai perguntar, professor, e se fosse assim, ó, 0 sobre menos 5, por exemplo? O menos 5 é menor do que o 0, não é isso? Sim, o menos 5, na classificação dos números reais, ele é menor do que o 0. Então não seria própria no caso aqui. Só que agora vem uma parte importante que muitos não observam. Quando você vai classificar uma fração se é própria ou imprópria, o sinal de menos tem que ser ignorado. A gente tem que considerar o que a gente chama de valor absoluto. O que é valor absoluto? É o valor em módulo. Ah, professor, é difícil. O que é módulo? Bom, vamos fazer agora. Como vocês estão ainda no fundamental, considera assim, todo valor absoluto é um número positivo. Então, se eu disser que o menos 5 é menor do que o numerador, está errado em termos de classificação. Tá? Então, não importa se um dos dois seja negativo, você jamais vai considerar o sinal para classificar uma fração em própria ou imprópria. Agora, se for para fazer cálculo, claro que aí você tem que considerar. Mas cálculo ainda não está nessa aula aqui. Então, por enquanto, não se preocupe. Só guarde isso aqui, ó. Toda fração nula é uma fração própria. Ponto. Beleza? Agora vamos para outra classificação. Fração imprópria. Então, vamos lá. E qual é a definição de uma fração imprópria? É quando o numerador é maior ou igual. Ó, esse símbolo aqui significa maior ou igual. Por que maior? Maior porque a boca maior está do lado do numerador. E esse sinalzinho aqui, ó, que é paralelo a essa barrinha aqui, é sinal de igual. Então, ele pode ser igual. O numerador pode ser igual ao denominador também. Então, por exemplo, ó, 8/3 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que 3. O 5/2 também é uma fração imprópria. O 7 sobre 7 também é uma fração imprópria. Olha aqui, ó, 7 sobre 7 é igual, também é considerado imprópria. Guarda bem isso aqui, tá? E assim por diante. Qualquer numerador que seja maior do que o denominador ou igual, ela é considerada imprópria. Perfeito até aqui, gente? Então, própria e imprópria. Agora vamos para uma outra fração que a gente chama de fração aparente. Bom, toda fração aparente é uma fração imprópria. Olha só, hein? Toda fração aparente é uma fração imprópria. Só que, por exemplo,
o 8 sobre 4 é uma fração imprópria, não é isso? O numerador é maior do que o denominador. Só que se você fizer essa conta aqui, porque uma fração nada mais é do que uma divisão. Se você pegar o 8 e dividir por 4, vai dar quanto? Vai dar 2. Então isso aqui é uma fração aparente. Por quê? Porque o cálculo da divisão entre numerador e denominador vai dar um número inteiro. Seja ela positivo ou negativo, não importa, tá? Vai dar um número inteiro. Uma fração do exemplo acima de 7 sobre 7, se eu disser aqui toda fração, para eu classificar de aparente, o numerador dividido pelo denominador tem que dar um número inteiro maior ou igual a 1. Tá? Por exemplo, o 8 sobre 4 vai dar 2. Ah, professor, mas se fosse menos 4? Lembra que na classificação de frações eu não considero sinal negativo. Então, por isso, sempre o resultado tem que dar positivo. 7 dividido por 7, alguma coisa dividido pela mesma coisa sempre vai dar 1. 10 sobre 2, também é uma fração imprópria, não é isso? Mas só que ela é aparente também, porque 10 dividido por 2 vai dar um número inteiro, que vai ser 5. Então, guarda bem essa definição. Toda fração aparente é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. Só que ela é aparente por quê? Porque a divisão entre numerador e denominador vai dar um número inteiro maior ou igual a 1. Perfeito? Mas cuidado com a pegadinha. Agora, toda fração imprópria é uma fração aparente? Claro que não. Por exemplo, 8 terços é uma fração imprópria, mas não é uma fração aparente. Por quê? Se você dividir 8 por 3, não vai dar um número inteiro. Entenderam? Então, uma pegadinha, tá? Toda fração aparente é uma fração imprópria, mas nem toda fração imprópria é uma fração aparente. Vai guardando esses conceitos. E outra coisa, não se preocupe agora em copiar isso aqui, a não ser que você queira. Mas no final do vídeo eu já falei, eu vou deixar um resumo bem completo disso aqui, tá? Beleza, agora vamos para outra fração, que é a fração mista. Bom, o que é uma fração mista? Gente, cuidado. Uma fração mista é uma fração que é composto por um número inteiro e uma fração própria. Ah, como que é, professor? É assim, ó, um exemplo, tá? 2 inteiros e 3 quintos. Isso aqui é uma fração mista. O 2 está aqui, o inteiro sempre fica à esquerda da fração própria. Por que própria? Porque o numerador é menor do que o denominador. Entenderam até aqui? Pode ser também 1 inteiros e 5 oitavos. Então, fração mista pode ser isso aqui, 5 inteiros e 7 nonos. Lembrando, gente, observe que entre o número inteiro e a fração não tem nenhum sinalzinho, não tem nenhum ponto. Por exemplo, ó, se tivesse escrito assim, 2 inteiros e um pontinho, 3 quintos, já não é uma fração mista. Por quê? Ah, professor, mas tem um número inteiro e uma fração. Eu sei que tem, mas eles estão se multiplicando. Porque um pontinho significa multiplicação também, tá? Poderia ser ou vezes, né, com esse sinal. Mas, nesse caso aqui, o resultado seria 2 vezes 3 dá 6. E aqui embaixo de 2 é como se tivesse 1 vezes 5 dá 5. Então, seria 6 quintos. Mas essa operação aqui, eu fiz um vídeo só sobre multiplicação e divisão de frações. Então, você vai lá na minha playlist sobre matemática básica, vai lá em frações que você vai achar essa operação aqui, tá? Por enquanto, vamos nos ater à nomenclatura das frações e como que eu vou resolver isso aqui. Agora, muita gente fala assim, que toda fração mista, ela é uma fração imprópria. Cuidado! Fração mista é fração mista. Fração imprópria é uma fração imprópria. Por exemplo, já vimos o exemplo anterior. Mas por que muita gente confunde isso aqui? Porque eu consigo transformar fração mista numa fração imprópria. Toda fração mista eu consigo transformar numa fração imprópria. Como assim? Olha só, vou pegar esses exemplos que eu fiz aqui, ó. 2 inteiros e 3 quintos. Essa parte é importante, tá, gente? Muita gente confunde aqui, ó. Pega o denominador, multiplica pela parte inteira, vezes 5 vezes 2, vai dar 10, não é isso? E o resultado você soma com o numerador aqui, ó. Então, ó, 5 vezes 2 dá 10, mais 3 igual a 13. E repete o denominador. Entenderam?
Vou deixar para vocês resolverem o restante aqui. Mas o segundo aqui também é fácil, né? Ó, 1 inteiro e 5 oitavos. Basta fazer o quê? Então, 8 vezes 1 dá 8, mais 5 vai dar 13. Então, 13 oitavos. Então, observe que eu consigo, toda fração mista eu consigo transformar numa fração imprópria. Então, você não pode falar, por definição, que toda fração mista é uma fração imprópria. Não. Fração mista é fração mista. Qual que é a definição, então, de fração mista? Fração mista é aquela fração que está misturado, né? Um número inteiro com uma fração própria. E eu consigo transformar numa fração imprópria. É diferente, tá? Beleza? E, da mesma forma que eu consegui transformar uma fração mista em uma imprópria, eu consigo transformar a imprópria numa fração mista. Por exemplo, ó, 13 oitavos, que eu fiz ali no exemplo anterior. 13 oitavos. Como é que eu transformo esse cara aqui numa fração mista? Olha só, você vai fazer a seguinte continha. Por isso que a tabuada é importantíssimo nesse momento. Então, sempre insisto, se você não sabe tabuada, você não sabe matemática. Então, ó, 13 dividido por 8. Ah, mas é conta de divisão, você precisa saber tabuada? Claro que eu preciso. Agora aqui, ó, 13 dividido por 8. Qual é o número que eu multiplicado por 8 vai dar próximo de 13? 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 8 dá 16, aí passa. Então não pode passar, então eu vou colocar aqui 1 vezes 8, subtraio aqui, 13 menos 8 vai dar 5. É claro que aquele aluno mais estudioso vai querer continuar fazendo essa conta. Não, agora você tenha paciência, para aqui. E o que você vai fazer? Esse número aqui, ó, que eu chamo de quociente, vai ser a parte inteira da nova fração. O resto, que é o 5, vai ser o numerador. E o denominador vai ser o divisor que está aqui dentro, que é o 8. Pronto, eu transformei essa fração 13 oitavos, que é uma fração imprópria, numa fração mista, que é 1 inteiro e 5 oitavos. Ora, está fazendo uma prova, tua professor vai pedir isso aqui, você já sabe fazer como conferir também a resposta se está certa ou não. Ó, 8 vezes 1 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 sobre 8, aí volta aqui, ó. Entenderam? Você viu como é fácil? Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para finalizar essa aula. 15 quartos, por exemplo. É uma fração imprópria, não é isso? Então vamos dividir 15 por 4. Então vamos lá, 15 dividido por 4. Qual é o número que multiplicar por 4 vai dar próximo de 15? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 8 dá 8, ainda está longe, 4 vezes 3 dá 12, opa, está perto. 4 vezes 4 dá 16, passou, então não pode passar. Então você vai pôr o 3. 3 vezes 4 dá quanto? Vai dar 12. Então você coloca aqui, subtrai o 12, faz a conta. 5 menos 2 dá 3, 1 menos 1 dá 0. Pronto, aqui você para. Como que é mesmo que eu fiz? Ó, o quociente vai ser o número inteiro e a fração própria vai ser o 3 sobre 4. Se você fizer essa conta aqui, gente, o resto não pode ser maior do que o divisor, tá? Se der, é porque você errou na conta. Então aqui, ó, o 15 quartos é a mesma coisa que 13 inteiros e 3 quartos. E se você quiser conferir, é só fazer a conta de volta aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 3 dá 15, 15 sobre 4 volta a ser o que era antes. Entenderam, pessoal? Eu vou finalizar essa aula, mas antes de finalizar, eu vou postar aqui a parte teórica escrita para que vocês tirem um print ou simplesmente deixar na tela aí e você fica estudando. Ok? Se você ficou com dúvida, escreve aí nos comentários para que eu possa te explicar de uma outra forma, caso seja necessário, tá? E se você gostou e você assistiu no canal no YouTube do seu pai, peço para ele deixar um like também, caso você tenha gostado, claro, tá? E se achar que valeu a pena, além da inscrição e do like, dá aquela hypada também, porque o hype agora faz parte do algoritmo do YouTube para o YouTube divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui, que é inteiramente gratuito, ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus e agora acompanhem a parte teórica. Tchau!